Romanos capítulo 8, verso 19. Achou aí? Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mais uma vez, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? Conosco, comigo e com você. O propósito de Deus é ver a plenitude da obra final de Cristo brilhar em mim, comigo, para mim e através de mim, para a glória do nome de Jesus. Então Deus tem um propósito para realizar através de mim e comigo, igualmente com você. Deus quer que a glória dele brilhe em você, para o outro e também para mudar a sua vida. Porque a nossa proximidade com Cristo não muda só a nossa vida, muda também a vida dos outros que estão ligados, conectados, próximos ao redor de nós. E a Bíblia diz que a humanidade aguarda essa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, a nossa manifestação, a glória de Deus transbordando em nós, para que possamos ser luz na vida de pessoas. Eu participei de um culto ontem, que foi feito dentro de uma empresa. Um culto que foi feito para os funcionários e para os amigos próximos da família. E quando nós encerramos o culto, as pessoas que estavam ali, elas começaram a dar testemunho de palavras que foram liberadas e que mudou a história da vida delas. E enquanto eu estava ouvindo aqueles testemunhos, eu pensei, esse é o propósito. O propósito é a glória de Deus brilhar através de nós. É quando a palavra profética sair da nossa boca, ela sair para edificar, não para destruir. Ela sair da nossa boca para curar e não para matar. É isso que nós precisamos transbordar na nossa vida. Você tem que ser alguém tão cheio de Deus dentro do seu negócio, tão cheio de Deus dentro da sua família, dentro da universidade, na sua rua, para que você possa cumprir o propósito de Cristo. O propósito de Cristo é esse, é sermos tão cheios do Senhor, a ponto de onde nós passarmos, as pessoas serem tocadas por Deus. Tudo que o inimigo disse que você não era, a unção de Deus, ela manifesta na sua vida para dizer o contrário. Você deve se preparar para fazer, para ocupar e para conquistar, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. É você exercer um governo de Deus aonde você está, por aquilo que Deus libera através da tua vida. A unção de Deus precisa ser buscada por nós, para que essa unção ela possa ser liberada. Todo gigante que o inimigo disse que você nunca seria capaz de derrubá-lo, a unção de Deus vem para dizer o contrário. A unção de Deus manifesta na sua vida para você vencer o inferno, para que você ocupe lugares. Em 1 Samuel capítulo 16, no verso 13, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Nós somos ungidos para provar que o inferno está errado. Porque o inferno, pensa que você vai ficar calado, intimidado, numa posição de apenas defesa. Mas a unção de Deus, quando vem sobre nós, ela vem para provar que o inferno está errado. É por isso que nós precisamos,
da unção de Deus sobre a nossa vida, porque a unção, ela vai nos capacitar a mudar a nossa realidade, a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu fiz um evento em Orlando, agora no início do ano, e o lugar que nós havíamos locado para fazer o evento, começou a chegar pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos, e aquele auditório lotou, a ponto de pessoas ficarem de pé. E as pessoas que administravam aquele lugar, que eram brasileiros, eles ficaram impressionados do tanto de gente que começou a entrar naquele lugar. Sabe, não foi feito um grande esforço para juntar tudo aquilo de gente, mas a unção de Deus, quando ela é liberada através da nossa vida, através da nossa convocação, porque eu acredito que exista a convocação ungida, quando ela é liberada e as pessoas vêm, isso impressiona as pessoas, porque a unção de Deus, ela desfaz com os paradigmas do inferno, ela desfaz circunstâncias e intimida o inimigo. É por isso que nós precisamos buscar essa unção, para provar que o inferno está errado. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante que Samuel ungiu Davi, a unção de Deus veio sobre ele. E a unção de Deus que veio sobre Davi já começou a operar no caminho dele. Leão, urso, não ficaram de pé diante da unção que Deus colocou sobre Davi. Davi recebeu em todas as grandes estações, eu estudei sobre isso, e você pode estudar também na sua Bíblia, todas as grandes estações da vida de Davi, ele foi ungido por Deus. Toda vez que uma estação mudava, ele recebia uma unção nova. Você sabia disso? Quando Davi, ele foi tirado de trás das malhadas e foi ungido na presença dos irmãos dele, ali começou o primeiro nível da unção na vida de Davi, e ele foi fiel a esse nível da unção. Em 2 Samuel capítulo 2 verso 4, olha o que está escrito. Um pouco mais para frente, diz assim: então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi, rei, sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Quando Davi começou a reinar sobre Judá, porque ele não começou a reinar sobre Israel, primeiro ele reinou sobre Judá, ele recebeu uma outra unção. Então ele recebeu uma unção quando ele estava lá na casa do pai, e depois ele recebeu uma unção quando ele se tornou rei sobre Judá. Ele não era rei ainda de Israel, mas se tornou rei de Judá primeiro. E como ele foi fiel, sendo um bom rei em Judá, logo depois veio uma outra unção sobre a vida dele, que está lá no capítulo 5, verso 3, preste atenção. 2 Samuel capítulo 5, verso 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Agora, Davi recebeu uma outra unção. Agora uma unção para reinar sobre um lugar muito maior, sobre uma nação. Não só sobre Judá, agora também sobre Israel. E eu quero que você preste atenção nisso. Toda vez que Davi ia assumir um novo tempo na vida dele, uma nova temporada, Deus vinha e trazia uma unção nova sobre ele, e usava homens para liberar essa unção sobre ele. Era um ato simbólico, mas era também um ato espiritual. No ano passado,
eu tive um sonho profético, aonde eu vi um navio que estava carregado de azeite. Carregado. Era tanto azeite de oliva, sabe? Não era esse azeite de cozinha, era azeite de oliva. Eu vi as garrafas dentro do navio. E aquele navio estava chegando até mim. E daquele dia em diante, eu entendi de Deus que uma nova unção estava vindo sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Sempre que Deus quer abrir uma nova estação, uma nova temporada na nossa vida, nós recebemos uma unção nova. E o que é a unção? A unção, para ser claro, e eu sei que você sabe disso, é a autoridade do céu sobre a sua missão divina. A autoridade do céu sobre a sua missão divina. A unção, ela tem um propósito muito específico. A unção te empodera para que você possa cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito. É que a unção, ela vai vir quando você está no calor da fidelidade do trabalho a Deus, da busca, da intensidade de agradar a Deus, de seguir as instruções de Deus. Algumas pessoas perdem unções porque eles não sabem buscar a unção de Deus nas suas vidas. A unção é o poder de Deus para você cumprir o seu propósito. A unção não te deixa estranho. A unção te deixa ligado aos céus, sensível ao Espírito Santo. A unção te conecta a tudo que Jesus fez na cruz. A tudo que Jesus fez na cruz. A unção é a presença de Deus que permite que você ocupe as promessas. É o super de Deus sobre o seu natural, permitindo que você experimente o sobrenatural. Hoje as pessoas estão em busca de muitas coisas nas igrejas. Elas buscam os bens materiais, elas buscam um bom relacionamento, elas buscam o sucesso, elas buscam uma palavra para acalmar a sua alma. E eu não digo que isso é errado, porque Deus ama nos abençoar, mas nós precisamos buscar a unção de Deus, porque a unção de Deus vai nos capacitar para o nosso propósito, muito mais do que você se dar bem aqui nessa terra. É você compreender que existe um propósito para você aqui nessa terra, e para que você desempenhe bem esse propósito, você precisa da unção de Deus, a unção capacitadora. A unção é quando a graça, o dom e a glória de Deus dentro de você se juntam, capacitando a mudar o mundo à sua frente. E digo mais, se você não veio aqui em busca da unção, não venha mais. Se você não veio em busca de mais de Deus aqui, procure uma igreja para você congregar. Porque os encontros, apesar de serem gratuitos, de nós disponibilizarmos de vocês estarem aqui, eu faço isso já proposital, de dar a oportunidade de você, sabe, ter um gosto da unção, e você vai ter o gosto da unção aqui essa noite, amanhã. Mas o meu objetivo não é, sabe, preencher lugares eu faço uma convocação e encho. Mas não se trata disso, se trata de pessoas famintas que querem ser treinadas e que querem aprender os caminhos da unção de Deus. Pessoas que querem muito mais do que elas têm experimentado. Pessoas que estão famintas por uma manifestação de Deus, querem receber mais de Deus nas suas vidas. Tem um perfil para você estar aqui nesse encontro Kindle. Em Marcos capítulo 6, verso 13, diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Os discípulos que caminhavam com Jesus, eles ungiam os enfermos, expulsavam os demônios. Essa era a prática que o nosso Salvador ensinava os discípulos.
Em Atos capítulo 10, verso 38 diz: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido, e ele é o nosso exemplo em tudo. É o exemplo de entrega, é o exemplo de fidelidade, é o exemplo de amor, é o exemplo de rendição, mas é o exemplo também de alguém que foi ungido para cumprir o propósito. Se você quer cumprir o seu propósito, você tem que buscar a unção. Quer viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra? Busque a unção de Deus. E a unção de Deus não está no culto da pipoca. A unção de Deus não está no culto das músicas altas apenas. Não, a unção de Deus está em um lugar de intimidade com Deus, um lugar de relacionamento, um lugar de rendição, um lugar de verdade, um lugar de entrega. Pessoas ungidas fazem o que os outros não farão. Pessoas ungidas fazem o que os outros não podem fazer. Pessoas ungidas não reclamam, elas adoram. Pessoas ungidas não se concentram na escuridão, elas acendem a luz. Pessoas ungidas não dão desculpas, elas fazem história. Nós precisamos de pessoas ungidas. O mundo está precisando de você, ungido, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus.